Fala galera, tranquilo? Então, teve essa atualização e aí eu vou tentar falar um pouquinho sobre as atualizações, o que pode ser feito, o que melhorou, o que piorou, mas basicamente eu vou tentar orientar vocês em questão dos aspectos de mudança. Eu sei que é um pouco complicado e tudo mais, mas eu vou tentar agora falar um pouco dos talentos. Eu vou falar primeiro dos talentos para The Carry e talvez eu lance mais vídeos explicando certinho, mas de princípio de AD Carry. E talvez futuramente eu faça mais explicando sobre as mudanças. Obviamente, é minha visão, então vocês podem concordar, discordar, eu sou aberto a críticas, até porque todo mundo está aprendendo, mas eu vou explicar o meu ponto de vista. Bom, os talentos de AD, basicamente os talentos você faz 18-12, ou 0-18-12, enfim, 18-12 ou 12-18, não vai. ah, a ordem dos fatores não altera o resultado. E às vezes fazem 18 ou 6-6, mas eu acho que não é muito viável, por enquanto pelo menos. E o dia de carry é 18-12-0. É a minha visão, tá? Bom, primeiramente, aqui eu vou explicar, eu vou colocar e vou explicando. Aqui ou aumenta o AP, certo? Ou aumenta a velocidade de ataque. Bom, como é um talento de AD Carry, vamos colocar tudo aqui. Certo? Até porque não faz sentido se você é um AD Carry. Talvez se você for um Cork ou um Cog, talvez isso influencie. Mas, como eu tô falando de AD Carry de modo geral, é uma, vamos dizer, um talento meio que padrão. Tá, aqui é um ponto que é bem complicado e que eu tô vendo que muita gente tem dúvida. Esse banquete, basicamente se você bater uma unidade, minion, pessoas, ele vai te dar 20 de vida. É muito bom se você parar pra pensar, lembrando que antes era 5 de vida. O porém é que o tempo de recarga, cooldown, é 20 segundos. Antes não tinha esse tempo de recarga. Então, talvez isso não seja viável, vamos dizer assim, para uma lane um pouco mais safe. Não, isso seja viável para uma lane mais safe. Mas se você for uma lane mais agressiva, um pouco mais meio termo, isso aqui compensa muito. Por quê? É 3% de dano adicional, recebe 1% de dano adicional. A distância causa e recebe 2% de dano adicional. Por que eu falo que talvez isso seja viável para uma lane um pouco mais agressiva? Bom, para quem viu, depois eu vou falar disso, mas o Graves, ele recebeu algumas alterações. Aparentemente a passiva dele não mudou, ou seja, conforme ele vai dando auto-ataque, uma troca mais contínua, acaba sendo boa para ele, por quê? Porque ele consegue aumentar o armor dele. Então, se você parar para pensar que você vai abrir uma vantagem em questão de armor e você vai perder ao mesmo tempo, mas você vai ganhar um dano adicional. Aparentemente, isso é muito bom para The Carry de modo geral. É um pouco arriscado? É. Mas se eu tivesse que escolher entre os dois, eu escolheria esse. Até porque às vezes quando você tá trocando com o cara, na lane phase, às vezes o cara não troca dano com você. Certo? Tá. Aqui aumenta mais 2 de dano de ataque e 3 de poder de habilidade. É escalonável isso. Ó, até coloquei aqui os 5 pontos. Se você ver, ele vai aumentar 0,55 de dano de ataque. Eu não acho que seja viável. Isso por nível, tá? Então, o que eu tô querendo dizer? Que, tipo, no nível 2 você vai ganhar 1 praticamente de AD. E no late game você vai ganhar 10. Então, acredito eu que não seja muito viável. Talvez esse daqui, que é o roubo de vida e vampirismo mágico, compense muito mais para uma troca mais estendida ou até mesmo para lane phase, porque você vai ter mais 2 de roubo de vida. Então, se você parar para pensar, isso é uma grande vantagem. Tá. Aqui, vamos falar disso aqui. Você causa mais 2,5% de dano adicional a alvos em movimentação, debilitados, ou seja, que estejam com CC, controle de grupo, redução de velocidade, atordoamento, enraizamento. Na minha percepção, isso compensa muito para jungler, por exemplo, um Lee Sin, um Jarvan, que aí, tipo, você já vai causar uma lentidão, então, tipo, automaticamente você vai dar o dano adicional. Aqui eu coloquei aqui no Caçando Recompensas. Você causa 1% de dano adicional para cada campeão único que abater. Ou seja, numa troca 1v1 você recebe um dano adicional.
quando você abate ele. Então, tipo, às vezes você tá numa teamfight, aí você mata um, então você vai ter 1% de dano adicional. Isso aqui pra teamfight é melhor. Isso daqui pra lane phase, pra jungler é melhor. Mas eu não tô falando de jungler, tô falando de AD Carry. Então acredito eu que esse seja melhor. Claro que, por exemplo, se você tiver um suporte que tenha muito controle de grupo, uma Jana que tem a lentidão, tem um tornado. Talvez, para suportes que tenham realmente muito controle de grupo, Nautilus, talvez esse ponto compense. Mas eu tô falando de modo geral, então acredito eu que caçando recompensa seja mais viável. Talentos é situacional, assim como builds. Então, às vezes, eu já tô meio que falando, como fala? De modo geral, mas também eu vou tentar especificar quando determinados talentos são bons. Igual, esse daqui, talvez seja viável para um COG ou para um Cork que tem um dano AP, agora ainda mais. Então, talvez isso realmente seja viável. Esse ponto seja muito bom. Mas, de modo geral, é melhor esse. E esse daqui, para uma lane phase mais safe, para campeões que é mais focado pro late, talvez esse seja melhor. Tá. E esse aqui, quando o seu suporte tem muito controle de grupo. Nautilus, principalmente, que Nautilus é praticamente só controle de grupo. Aqui. Mais 1,4% de penetração de armadura e mais 1,4% de penetração mágica. Obviamente você vai colocar todos esses pontos aqui, até porque você tá de AD. E aqui é muito variável, tá? Eu vou ler aqui. Acertos críticos curam com 15% de dano causado e lhe concedem 20% de velocidade de ataque por 4 segundos. 2 segundos de cooldown. Bom, eu coloco nesse ponto, mas eu vou explicar o porquê que eu vou colocar nesse ponto, tá? Acertos críticos curam com 15% do dano causado. Ou seja, se você já tem uma static ou uma dançarina, até mesmo o Gumi, que dá uma porcentagem, se eu não me engano, 15% ou 30%, enfim. Se você acertar um dano crítico, você vai receber 15%. Vai ter uma cura de 15%. Então vai ficar tipo muito roubado. E lhe concedem 20% de ataque por 4 segundos. Ou seja, além de você causar um crítico, recuperar 15% do dano que você causou, você ainda vai ter velocidade de ataque. Talvez pra, vamos dizer assim, pra uma Tristana isso seja muito bom. Uma Sivir é muito bom. Esses Vayne talvez seja muito bom. Porque ah, porque eles dependem muito de velocidade de ataque, entendeu? Então isso é um fator muito bom. Tá. Aqui, seus ataques básicos e habilidades lhe concedem acúmulos de fervor por 5 segundos. Máximo 10 acúmulos. A cada acúmulo de fervor, adiciona 1 a 8 de dano físico adicional a seus ataques básicos contra campeões com base em seu nível. Tá. Eu acho que isso aqui não seja muito viável, porque o AD que ele vai te dar, tipo, não vai ser um AD muito impactante. E é um negócio que, tipo, meio que é acumulativo. Então, talvez não seja tão viável. Talvez se você tiver com determinados campeões isso funcione, mas se você analisar de modo geral, acredito eu que esse sede de sangue do mestre da guerra seja mais viável, tá? Aqui, toque ígneo. Suas habilidades que causam dano fazem com que campeões inimigos recebam 6 mais 50% do seu dano de ataque adicional, 20% do seu poder de habilidade na forma de dano mágico ao longo de 3 segundos. Habilidades em áreas de ações. Dano ao longo do tempo aplicam-se a metade do dano ao longo de 1,5 segundos. Eu acho que isso aqui, esse toque ígneo, talvez é mais viável para mid AP ou campeões AP de modo geral. Mas se você for colocar em AD Carry, acho que nessa situação, eu volto a repetir, mais focado para a AD Carry que tenha dano em AP, Cork ou COG. Pode ter mais, mas é que eu não estou me lembrando, mas de modo geral, mais focado no AP. Então, basicamente, essa página de talento, na metade, aqui vai ficar mais focado para APs e aqui mais para ADs. Já fica um conselho. E aí, onde eu vou colocar os 12 pontos restantes? Bom, na minha percepção, muita gente está me perguntando isso e tem muita gente indo com astúcia e aparentemente, tipo, aqui é um pouco mais defensivo, né? E muita gente tá indo aqui e muita gente tá falando, pô, não faz sentido. Tá, eu vou explicar o porquê.
Na verdade, eu tava vendo, eu cheguei a ver uma stream do BRTT e eu não tava entendendo por quê, mas aí depois ele explicou e aí eu passei a entender. Basicamente, esses 12 pontos se aplicam apenas a uma coisa: a essa impiedade. Causa 1% de dano adicional a campeões com menos de 40% de vida. Isso aqui é uma crescente, então quando você tiver mais pontos, vai ser um pouco maior de dano, um maior dano. E cara, isso é muito roubado, ou seja, o cara tá com um pouquinho menos da vida, um pouco menos da metade da vida, você vai causar muito mais dano, enquanto aqui você vai, tipo, mais 1,2% de armadura e de resistência mágica adicionais. Cara, você não tem armadura e você não tem resistência mágica nas suas runas. Tipo, isso pra tanque ia ser muito roubado. Mas, pelo fato de você ser um AD Carry, você não constrói muito disso. Então, vai ser tipo uma variável aqui, ó. Você chega a 6%. Mas como você é um AD Carry, você não vai ter. Você não vai usar tudo isso. Aqui. Ah, lembra, só um ponto que eu esqueci de falar. Os seus pontos vão até aqui, tá? Que são 12. Aqui. Você recebe 2 de dano a menos de ataques básicos de campeões e monstros. Isso aqui aparentemente é bom, mas dependendo contra o que você tiver contra, eu acho que ainda continua valendo mais a pena fazer esse. Mais 12% de velocidade de movimento em Abursos no Rio. Talvez isso aqui seja muito bom para junglers, tipo Nidalee, Lee Sin, etc, etc. Ah, isso aqui é mais 0,4 de regeneração de vida a cada 5 segundos. É bom e não é, mas só que como você tá de AD Carry, você já tem um roubo de vida, já acaba sendo uma coisa meio que inútil. Claro que roubo de vida é muito bom, mas nessa situação, acho que não compensa. Aqui vai ser mais 2%. Eu não acho que seja muito viável. Analisando o que apenas a impiedade oferece, tá? Mais 1,6% adicionais a todos os escudos e curas que você recebe. Inclui roubo de vida. Sim, isso é muito bom, porque eu acho que ele chega a 8%, mas aquilo que eu tô falando, essa impiedade é muito boa. Talvez isso daqui, para quando você tiver ah, com muita life steal, por exemplo, você tiver de Mastery, isso vai te ajudar muito. Ou, por exemplo, se você tiver com uma Nami de suporte, talvez isso te ajude muito. Essas coisas assim. Mas 8% de vida total não compensa, até porque 0,8%. Porque você não vai com 1 de vida, então não compensa. E por último aqui, mais 50% de regeneração de vida, aumentando para 200%. Tá, isso aqui é muito bom pra tanque e pro Garen. Isso aqui pro Garen vai ser muito forte, mas eu não vou falar do Garen por enquanto. Seus feitiços de invocadores têm até 15% de recarga reduzido. É bom, como eu disse, isso pra suporte vai ser muito bom. Tipo, pra lane solo, talvez, que um feitiço influencia muito. Tá, então vamos pra aqui. Aqui eu coloquei mais. Tá, isso aqui não compensa, como eu já disse, então eu vou colocar tudo em velocidade. Tá, isso aqui, efeitos de concedidos por monstros das selvas têm duração de 15% maior, incluindo os de monstros épicos. Isso aqui compensa pra jungler, mas não vai compensar tanto se você tá de AD Carry, até porque o único provável buff que você pegue seja Dragon, Red e Baron. Então acredito que não seja muito viável, até porque tipo, vai ser uma coisa meio isolada. Então, realmente, compensa mais você ir com biscoito nessa situação. Como eu disse, é a minha opinião. Isso é uma variável. Aqui eu vou colocar esses 5 pontos. Ou seja, causa 5% de dano adicional a campeões com menos de 40% da vida. Cara, isso é muita coisa. Uma vez a cada 5 segundos regenera 0,3% de mana gasta. Isso para pé é bom, mas como estamos falando de AD, tá. Recebe 1 de ouro para cada tropa batida por campeões aliados. Isso é bom para suporte. Recebe 3 de ouro adicional, ou 10, caso seu campeão seja de ataque corpo a corpo ao atingir o campeão inimigo com um ataque ou habilidade. Não ocorre mais do que uma vez a cada 5 segundos. Isso para suporte está muito bom. Para você ficar dando poke, para você ser chato na lane, isso para Nami ia ser muito forte. Abates e assistências em campeões restauram 5% da sua vida perdida e mana gasta. Então vamos nesse. Então é isso. Esses são os talentos que
eu optei por fazer para The Carry, eu expliquei certinho, eu espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista e se vocês têm alguma dúvida, se vocês acham alguma coisa, pode deixar aí nos comentários. Todo o feedback é bem-vindo. E depois eu faço outro vídeo, podem me cobrar.